Os escândalos sexuais, as polêmicas, as curiosidades e os números do sucesso de Maria do Bairro. Tudo que você não sabia sobre a novela, mas vai saber agora. Vamos começar com os bastidores. Uma coisa que talvez você saiba é que o Fernando Colunga e a Thalia foram namorados na época da novela. Quem contou isso foi a Juliana Peniche, que fez o papel lá da maldita aleijada. Thalia provavelmente deve chamar ela agora de maldita fuxiqueira. Mas o Ziel, o Fernando Colunga, não era gay. Isso é que o povo fala, né? Lá no México todo mundo quer saber se ele é gay, se ele é gilete, e o povo é tão marginal que não quer apenas saber disso, quer saber se ele é o remetente, se ele é o destinatário. Olha, já encontraram tanto amante para Fernando Colunga que, sinceramente, já falaram que ele foi amante de um ex-presidente, Salinas de Gortari, um homem de cortar o tesão, homem feio. Também falaram lá que ele foi amante de um governador de Puebla. Sinceramente, se esses amantes que arranjam para o Fernando Colunga aparecessem na Avenida Semi da minha cidade, o povo tirava uma pedra. É porque na tua cidade só tem gente bonita? E eu não, tem gente feia também, mas não da qualidade, do patamar desses amantes aí que arranjam para o Fernando Colunga. Para falar a verdade, gente, se Fernando Colunga fosse brasileiro, o povo ia dizer que ele já teve caso até com Zé Gotinha. Então não vamos levar muito isso em consideração, não. O fato é que a Juliana Peniche falou que via sempre os dois juntos e que o sobrinho da Thalia, o Fed, que Fed o Fedorento, não. Federico, que acompanhava a tia nas gravações, falou para Juliana que a avó dele, ou seja, a mãe da Thalia, não queria de jeito nenhum esse relacionamento. Inclusive, teve um programa da Cristina, que era tipo a Hebe lá do México, e lá a Cristina falou: Thalia, o Fernando Colunga te ama, ele ainda não pôde te esquecer. E aí ela responde assim: não sei, será que é lindo, tão lindo? Aí ela depois fala, mas a sua mãe não quis deixar vocês ficarem juntos. E ela, Thalia deu uma desconversada, né? Falando, ah, não, não é assim. Aí depois eu acho que ela pensou melhor e falou, mas olha só, vocês estão achando que eu sou o quê? É uma boneca que eu faço tudo que a minha mãe manda? Não é assim também, eu tenho minha vontade própria. E isso é verdade, até porque a Thalia sempre gostou de ter relacionamentos com homens bem mais velhos do que ela. Tanto é que ela casou com Tommy Mottola, também teve aí um namoro com o filho do ex-presidente chamado Alfredo Dias Ordaz, feio realmente assim, mais feio que bater na mãe por conta de uma bolacha. Ou seja, na verdade a Televisa perdeu a oportunidade de ter chamado a Thalia para ter protagonizado a novela A Vovô e Eu. Tinha tudo a ver. Aí muita gente fala que é por isso que o Fernando Colunga está solteiro até hoje, quando na verdade a gente não sabe exatamente se ele está solteiro. Parece que ele tem uma relação longa com a Blanca Soto, que foi o seu par romântico na novela Quando El Amor Manda, uma novela que teria que ter como protagonista um cara de pelo menos uns 25 anos para baixo. O Fernando Colunga, quando fez, já tinha quase 40, ou seja, não combinou. Agora, um dos casos mais impactantes da novela se deu com o ator que fez o Vladimir. Lembra que ele foi ali o irmão do Fernando Colunga e de repente desapareceu da novela? Ele contou que ele desapareceu porque fizeram lá uma pesquisa com um grupo interno, aquele povo lá que assiste a novela e depois fala suas impressões, e lá por esse grupo a maioria falou que preferia a Thalia com o personagem dele, o Vladimir, o nome do ator é Héctor Soberon, que com o personagem Luiz Fernando, que era muito tóxico já para aquela época. Naquela época o povo já achava ele Chernobyl, imagine hoje. E é por isso, como ele era o protagonista da novela e ele estava meio que roubando câmeras e tal, é a maneira como eles falam, roubar a cena, então preferiram tirar ele da novela Maria do Bairro, botar ele lá numa outra novela, e juntamente com ele saiu também aí a outra irmã que fazia o papel da Vanessa, o nome é Montserrat Gadiosa. E ela foi fazer o quê, Uziel? Bom, depois da novela Maria do Bairro, ela fez uma novela chamada Por Toda a Vida, mas a carreira dela não durou a vida toda, ela simplesmente desapareceu porque resolveu dar mais atenção para a família, teve 3 filhos e depois de muitos anos reapareceu em 2009 para fazer uma peça de teatro, fez uma em 2009, outra em 2011, outra em 2014 e outra vez já se enterrou lá num buraco, ninguém mais sabe onde é que está. Mas bom, o Héctor Soberon, ele tem aí um escândalo sexual muito forte, porque quando ele saiu da novela Maria do Bairro, ele protagonizou uma novela chamada Mi Pequena Travessa, que inclusive o SBT fez um remake lá chamada Pequena Travessa. Nessa novela ele fazia par romântico com a Michelle Bieti, que você lembra aí de Amigas e Rivais, ela também teve em Cuidado com o Anjo, enfim. E aí eles se relacionaram ali, se casaram, mas esse casamento deu assim muito ruim,
porque a coisa não funcionou, e aí saiu um vídeo da Michelle Biette fazendo sexo. E ela diz que o homem com quem ela estava fazendo sexo não foi o João Dória, foi o Hector Soberon, ou seja, que o próprio marido botou isso nas redes para desacreditar ela, ou seja, para realmente uma vingança ali. Mas ele jura de pé juntos que quem está lá no vídeo não é ele de jeito nenhum. É porque não dá muito para ver quem é o homem do vídeo, só dá para ver a Michelle Biette. Não se sabe quem está falando a verdade, mas o povo eu acho que tomou mais o lado da Michelle Biette, porque depois disso daí, o Hector Soberon foi mandado embora da Televisa, ele ficou sem ter onde trabalhar em nenhum lugar, e aí ele foi então viver lá nos Estados Unidos, tendo que trabalhar como salva-vidas de um parque aquático, o Wet n Wild deve ser. Enfim, ou seja, ele mudou completamente a vida depois desse escândalo, mas ele se casou de novo, estava casado há 18 anos, aí vivia falando que tem uma família muito linda, muito feliz e tudo mais, até que nesse ano saiu aí a história de uma mulher chamada Brígida, dizendo que tinha um filho com ele engravidou enquanto ele estava casado com a esposa. A esposa então não aceitou isso e se divorciou. Aí ele fez um vídeo falando que foi o golpe mais duro, que ele não queria se divorciar e tal. Aí ele negava que teve esse filho. A Brígida chegou a dizer que ele a ameaçou de morte se ela contasse isso para alguém. Enfim, no final das contas é aquela coisa, né? Eu não gosto quando a gente pensa que o mundo é separado em preto e branco, porque tem outras cores no meio do caminho. Mas agora com esse antecedente dessa mentira tão grande que ele contou para a família dele por todos esses anos, escondendo que tinha um outro filho, ou seja, não é muito de se estranhar que ele fosse capaz realmente de botar esse vídeo da Michelle fazendo sexo no ar e depois dizer que não foi ele. Enquanto uns saem, outros entram, e quem entrou na novela ali um pouco antes da metade foi a Carmen Salinas, que fez o seu papel mais recordado, até porque foi a novela de maior sucesso que ela esteve. Ela fez o papel de Agripina. E também uma coisa que chama muita atenção é que essa novela foi a primeira que ela fez depois de ter perdido o seu filho. Ela tinha um filho chamado Pedro Salinas. Ele era um grande compositor, ele que compôs a música da novela Cuna de Lobos, que é assim uma música icônica. E como foi que ele morreu? Ele viajou ao Alasca, pegou lá uma bactéria forte no pulmão e com isso não resistiu, morreu assim super jovem. Então lembra um pouco até a história da Cristiane Torlone, que também teve um pouco disso, né? Ela perdeu o filho e logo depois foi fazer a novela A Viagem. Então também para Carmen Salinas, Maria do Bairro foi praticamente assim uma cartaz, porque ela tinha lá o filho e ela chorava porque perdia o filho, que era o Nandinho e tal. Tinha umas cenas assim. E outra que também infelizmente faleceu foi a Irã Euri, que fez o papel da tia Vitória. Para quem não sabe, ela já fez muitos filmes, muitas novelas, inclusive ela foi a primeira descarada, ou seja, a primeira atriz que fez o papel da Rubi na televisão, que depois de anos foi feita aí pela Bárbara Mori. Ela morreu meio que de uma hora para outra. Uma coisa interessante da vida dela é que ela não teve filhos e nunca casou. Por quê? Por ser tão bonita, a mãe dela queria que ela casasse com um cara muito cheio do dinheiro. Então, com isso, ela depois arranjou um namorado que não era milionário e a mãe não aceitava. E ela não casou com esse homem porque dizia, não, espera, daqui a pouco ela vai aceitar, daqui a pouco ela vai aceitar. Seguiu o romance esperando a mãe aceitar. Resultado, a Irã Euri morreu antes da mãe e quem acabou cuidando da mãe foi esse namorado que ela nunca aceitou. Aí você vê como a vida realmente às vezes dá uma capotagem. Agora, a pessoa que realmente fez uma grande diferença na novela Maria do Bairro foi a Itati Cantoral, fazendo o personagem de Soraya. Soraya tinha assim, umas frases maravilhosas. Tem uma cena, por exemplo, que ela vai lá com um homem que acha que pagar um dinheiro a ele, né? E ele pergunta assim, você trouxe o dinheiro? Ela abre a maleta e fala, não, mas trouxe o revólver. E aponta para a cara dele. Até eu copiei essa frase numa peça que eu fiz chamada Psicologia de Almodóvar. Trouxe a grana? Não, mas trouxe o revólver. Tu chamara.
Outra fala icônica da Soraya é a famosa "acabou marginal", que é o bordão aqui do canal. Inclusive, se você fizer parte do clube de membros, você pode mandar o seu "acabou marginal". Eu sempre estou aqui botando, então faça parte do clube e mande o seu "acabou marginal". Inclusive, muita gente tem curiosidade de saber qual foi o momento que ela disse isso. Ela falou no último capítulo, quando ela foi acender um fósforo para queimar a Thalia viva. Não é spoiler, porque essa novela já vai fazer quase 30 anos, né, gente? Ela morre, a Soraya, ali, não sei, no capítulo 30, por aí, 20, alguma coisa assim do tipo. Só que o que acontece? A audiência da novela começou a cair. Maria do Bairro não foi um sucesso estrondoso nos seus primeiros meses, não. Demorou um pouco para a novela pegar e com a saída da Soraya, a novela caiu bastante. Eles até colocaram outra vilã chamada Penélope, que quem fazia era a Ana Patrícia Rojo, mas a Ana Patrícia nunca conseguiu realmente cativar o público, nem nessa novela e nem em outras. E aí a Soraya teve que voltar. A Itati Cantoral conta que ela foi chamada para falar com Emílio Azcárraga. Quem é esse, Zé? Nada mais, nada menos que o dono da Televisa. E ele a chamou para dizer, olha, eu quero que você volte para a novela, o que é que você quer, eu vou lhe dar aqui todo o suporte que você precisar. Ou seja, quis mostrar para ela o seguinte, volte a trabalhar aí na novela que você vai estar sempre com as portas abertas. Não passou outras novelas dela no Brasil, não que eu lembre, porém ela fez um monte e ela continua fazendo lá as novelas dela no México, mas essa novela Maria do Bairro nunca é esquecida, principalmente aquela cena em que ela pega a maldita aleijada beijando o Nandinho. Essa cena é o maior meme que tem o México, ela já foi recriada em vários programas, inclusive em um desenho animado que passou, que foi ao cinema. Ela agora vende camisa na internet com a frase, né, maldita lisiada, que em português seria maldita aleijada. Ela conta que a Beatriz Sheridan, que era a diretora do programa, mostrou para ela como queria a cena. Então ela diz que só copiou, mas isso não tira o mérito dela, porque, gente, é uma cena longa e que ela precisa ter ali muita energia. É exagerado, é alegórico, é tudo que você queira imaginar. Porém, casou perfeitamente nesse tom de tragicomédia e eu acho que é a cena mais importante de novela que o médico já fez. É um surto realmente antológico maravilhoso, porque ela chega lá, fica pé da vida, aí ela dá um tapa na cara do Nandinho, pega a menina na cadeira de rodas, joga a menina, aí depois ela olha lá para a Esperança, que era a empregada, e fala assim, agora é sua vez, zorra, vieja zorra, ou seja, é velha descarada, pega a Esperança e bate a cabeça na parede, a Esperança cai, parecendo uma Maria Mole, e aí depois entra lá uns outros lá para tentar controlar a Soraya não quer ser controlada, ela pega uma tesoura e pica no braço de Nandinho. Nandinho, antes de receber a tesourada, já estava caindo no chão. Eita, me mole esse Nandinho. Inclusive, não chame Nandinho de Nandinho, porque ele detesta que chamem ele pelo nome do personagem. O nome dele é Osvaldo Benavides. Agora ele é um bom ator, na época de Maria do Bairro não tanto, até porque estava começando. Para você ter noção da relevância que essa cena tem até hoje, a Netflix contratou a Itati Cantoral para fazer uma propaganda de Orange is the New Black, aquela série, e não foi uma propaganda assim que gravou ela separada, depois fizeram uma montagem, não. Chamaram ela para gravar realmente com as atrizes da série. E a vida pessoal dela, Zé, como é que está? Gente, é uma confusão a vida dela. Depois de Maria do Bairro, né, depois de um tempo, ela se casou com o Alessandro da novela Rubi. Teve 2 filhos com ele, que são gêmeos, B1 e B2, mas o casamento terminou rápido porque ela foi ao Brasil gravar uma novela nos estúdios da Globo. Essa novela não passou no Brasil, e sim na Telemundo. Foi um remake da novela Vale Todo, Vale Tudo. Tava até o Antônio Fagundes, fez lá uma cena com ela, uma participação especial. E daí, enquanto ela gravava a novela no Brasil, o Eduardo Santamarina, né, lá o cara de Rubi, ele estava fazendo uma novela chamada Belo de Núbia com a Susana Gonçalves, e ele acabou traindo a Itati com a Susana Gonçalves, que fez várias novelas aí, como por exemplo Amores Verdadeiros. Acho que foi uma das últimas que passou no Brasil com ele, que fez bastante sucesso. O chifre foi descoberto em nível nacional, então não deu mais para continuar casados. Depois ela teve outra filha, teve outros relacionamentos, mas uma coisa que também marca muito a vida pessoal dela é que parece que ela gosta de verdade de um goró. Tem assim uns vídeos dela saindo de um restaurante toda bêbada, aí também tem um dia que ela foi num programa de televisão dar uma entrevista e parece que ela também não estava muito certa do juízo, parece que tinha tomado uma 51 com o estômago vazio. Embora a Soraya da Itati tenha roubado a cena, a gente não pode tirar o mérito da Thalia,
que teve que gravar algumas cenas lá num lixão de verdade. O lixão da mãe do Lucinda era, digamos assim, bastante fake, era esterilizado. O da Thalia não, ela se meteu lá, conheceu o povo que catava lixo, dizendo ela que até brincou com os filhos desse pessoal que aí estava e que foi uma experiência que a marcou muito profundamente. Mas a novela Maria do Bairro não é a preferida dela, porque apesar de ter tido boas experiências, Thalia gosta mais de Marimar, talvez porque tenha trabalhado um pouco menos, porque em Maria do Bairro ela estava trabalhando demais, sem falar na agenda de shows dela. Então chegou uma hora que ela não aguentou mais, teve uma estafa, o médico falou para ela se afastar das gravações, surgiu até a conversa de que ela não voltaria para gravar outras cenas. É por isso, não sei se você se lembra, mas lá para o final de Maria do Bairro tem um período em que ela quase não aparece, aparece ali, ela simplesmente encarta ou fazendo uma ligação telefônica, mas ela mesmo não aparece e acaba tendo que a Soraya, a Itati, ser praticamente a protagonista da reta final de Maria do Bairro. E é por ter terminado a novela O Pó da Rabiola que depois ela preferiu não fazer mais novela, fez Rosalinda porque a Televisa pagou ali muito, mas muito dinheiro, e foi também uma novela assim mais curta, e logo depois ela já se casou com Tommy Motola e não quis mais saber dessa vida de trabalhar de sol a sol. A gente não pode culpá-la, não é verdade? E eu resolvi fazer esse vídeo porque Maria do Bairro quebrou um recorde, é a novela mais exportada do mundo. Segundo a atualização agora de 2023 do site telenovela.com.br, Maria do Bairro foi exportada para 182 países e traduzida a 25 idiomas. Nessa lista, somente a Avenida Brasil das novelas brasileiras aparece ali, entre as 10 mais vendidas do mundo. A Avenida Brasil aparece na posição 8ª, foi vendida para 148 países e traduzida a 19 línguas. Já em segundo lugar vem a novela Los Ricos Também Lloran, que, para quem não sabe, Maria do Bairro é um remake dessa novela que foi protagonizada por Verônica Castro. E aí é engraçado, porque a Thalia fala que ela tinha o sonho de ser tão conhecida como a Verônica Castro, e ela não só foi tão conhecida quanto ela, como parece que a superou, pelo menos aí em quantidade de países em que a novela chegou. Porque Los Ricos Também Lloran foi exportada para 181 países. Já em terceiro lugar fica Maria Mercedes com 180, também em terceiro lugar empatado a Usurpadora e Betty a Fia, todas em terceiro lugar, mas Betty ela ganha na quantidade de remakes. Foram nada mais nada menos que 28 remakes que teve Betty a Fia, enquanto Maria do Bairro, melhor, a história de Los Ricos Também Lloran, fica em 8º lugar na posição das novelas com mais versões. Inclusive até o SBT fez uma versão de Maria do Bairro, na verdade uma versão de Los Ricos Também Lloran, que é a mesma história, que foi no caso aquela novela de 2005 com esse nome, Os Ricos Também Choram, gravada lá, protagonizada pela Thaís Versosa. Você assistiu a Maria do Bairro? Ela marcou a sua infância, a sua adolescência? Em que fase você estava quando você viu essa novela? Eu era assim pré-adolescente e marcou demais porque na minha cidade não tinha teatro, não tinha nada para se fazer, a única coisa que tinha para se fazer era assistir televisão, e as novelas da Globo sempre foram assim um pouco fortes, meus pais não gostavam muito que ninguém lá de casa visse, então a gente via mais as do SBT, que a priori assim a gente pensava que era mais leve. Depois que eu cresci e tal, que eu fui ver as outras novelas mexicanas, a gente descobriu que na verdade elas já vinham meio que picotadas de lá do México. Inclusive tem um vídeo aqui falando das novelas mais pesadas lá da Televisa, tá certo? Todos os vídeos que tem ligação com esse daqui, se você quiser que eu me aprofunde mais em algum detalhe, eu já me aprofundei provavelmente em outros vídeos. Vou deixar todos aqui nessa playlist, que aí você pode maratonar e vai saber muito mais ainda sobre Maria do Bairro. Se inscreva na bodega do canal, se puder faça parte do clube de membros, você só paga R$ 1,99 e vê eu andando aqui por esses lugares da Europa e contando histórias da minha vida, assim como eu contei a história aqui do pessoal que fez Maria do Bairro. Muito obrigado e um grande abraço. Acabou, Marginal. Acabou, Marginal.